Glória a Jesus. Meus queridos, bom dia. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre a palavra de Deus. Espero que o Espírito Santo possa me usar, assim como usar cada um de vocês, para que a gente possa juntos aprender mais da palavra santa de Deus e trazer essa palavra para dentro de nós com força para modificar corações, com força para nos trazer um renovo. Esse é o meu desejo. Passo a ler aqui o versículo que nós vamos ler agora, que se encontra em João 11:53, diz assim a palavra: desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Até aqui, vamos sentar. Nesse versículo a gente vai falar e entender um pouco mais da maldade do ser humano, quão a gente é vil, desprezível, quanto o pecado nos corrói, quanto a gente pode ser malévolo, e a gente entender como funciona esse nosso eu, né? Essa coisa que às vezes está aí dentro de nós, a gente não se apercebe. A gente vai se dar conta quando muitas vezes Deus nos confronta. Então, dentro dessa palavra, a gente tem que estar associando que o último dos 3 principais milagres de Deus, que foi a ressurreição de Lázaro após 4 dias de sua morte, foi um ponto chave e culminante para que os sacerdotes, sumos sacerdotes, os anciãos, ficassem totalmente irados, revoltados com aquela situação. Eles não imaginavam que aquele Jesus simples, que não veio num cavalo com armadura para destruir Roma, que veio com um exército, naquele Messias que eles imaginavam lá no Antigo Testamento, né? Mas aquela pessoa simples, humilde, que não tinha, né, na sua aparência uma feição de super-herói, pelo contrário. Então, eles se enfureceram, eles se iraram a tal ponto que falaram assim: pá, chega, esse foi o último, né? Esse foi o último feito que Jesus realizou, que está nos causando uma série de transtornos. E além disso, a fama de Jesus, ela começou a tomar vulto entre os próprios judeus e também entre os gregos. Porque ninguém tinha visto até então tantos feitos, tantos milagres, e alguém falando da palavra de Deus com tanta profundidade, com tanta sabedoria, muito mais do que os próprios anciãos. Então, o que eles fizeram? Aí diz a palavra que eles consultavam-se, né? Que eles foram se aconselhar juntos. Eles foram juntos tentar o que nós vamos fazer com esse Jesus. E uma das coisas que eles começaram a tramar agora ele já está com um grupo de pessoas já crescente, e a gente vai ter que fazer alguma coisa para não causar uma revolta desse grupo que está com ele, para que impeça
que a gente faça alguma coisa. Então, primeira coisa, eles se preocuparam com esse grupo de seguidores de Jesus, para que eles não se revoltassem com aquilo que eles iriam fazer. Em Marcos 3,6 está escrito: então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos. Herodianos era aquele grupo político, né, de Herodes. E esse grupo, ele não tinha nada com a questão de religião, era mais político, né? Mas era um grupo que eles foram se aconselhar para traçar um plano para matar Jesus. Então veja, o negócio começou a tomar um vulto, né? Um vulto maior, não só entre eles, mas também com os grupos políticos que também não tinham interesse que Jesus pudesse crescer. E aí outro ponto importante dentro do plano deles foi: ok, nós vamos matá-lo, nós vamos ter que impedir que haja uma revolta desses que estão com ele, e vamos ter que também, na sua morte, castigá-lo de forma exemplar, fazer com que ele seja esmagado, literalmente. Aquilo que ele causou entre nós vai ter que ser morto e sacramentado. Então, 3 coisas. E aí nós podemos lembrar um pouco da questão do jovem rico, né? Que preferiu acumular tesouros na terra. E esses todos também estavam olhando para os seus tesouros, estavam olhando para aquilo que eles tinham aqui na terra. Em nenhum momento passou na cabeça deles que Jesus poderia ser o Messias. Apesar de tantos feitos, de tantas coisas que Jesus mostrou, eles não acreditavam que Jesus era o Messias. E aí toda essa personificação do Messias que eles tinham na cabeça foi, vamos dizer assim, o ponto-chave para que eles demolissem qualquer tipo de, dentre eles, demolissem qualquer tipo de desunião. Então, não, esse não é o Messias, não tem como ele ser o Messias, e esse só vai vir para nos causar problema. Então, a questão de matar o falso Messias, esse foi o termo usado, foi o falso Messias, era algo já definido e decidido. E aí o plano todo começou a ser traçado a partir desse grupo de pessoas, nessas 3 frentes: cuidar para não ter revolta entre os seguidores, fazer com que não houvesse uma morte simples, teria que ser uma morte que mostrasse um flagelo, mostrasse crueldade, acho que essa é a palavra, crueldade. E aí nós podemos aqui muitas vezes arremeter, né? Poxa, será que eu estando lá, né, eu faria diferente? Eu faria alguma coisa para impedir? A gente até associa muitas vezes, hoje, se Jesus estivesse, né, aqui conosco e ele viesse entre nós e se apresentasse, será que nós compreenderíamos também que ele é o nosso Senhor? Quais são os sinais que eu interpreto de um Jesus para a minha vida? E outra pergunta que eu faria, né, agora para nós, para poder encerrar,
Quantas vezes eu, na presença desse Jesus hoje, que está aqui, ele estava lá, mas hoje ele está aqui e vai continuar para sempre. Quantas vezes eu vou negá-lo? Ou quantas vezes eu estou negando ele hoje na minha vida? Com palavras, com ações, não praticando a verdade, fazendo com que pessoas que estão perto de mim se afastem, ao invés de eu atraí-las, né? Com sabedoria, com verdade, com amor, eu afasto. Olhando para a minha família, eu estou vivendo isso hoje, né? Estou vivendo isso hoje, estou experimentando desse poder de Deus na minha vida hoje, para não deixar a minha família próxima se afastar. Então, quanta coragem eu tenho, quanta força, fé, crença eu tenho hoje para não afastar esse Jesus maravilhoso. Estamos contando uma história lá de trás, mas que a gente pode arremeter para hoje. Com isso eu queria encerrar aqui. Espero que a gente possa pensar nas nossas atitudes hoje, senão a gente pode estar conspirando para matar o Jesus lá de trás, hoje.